Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 250, né? E também é sequência no Livro dos Espíritos da vida espírita, né? Da vida espiritual. Esse cabelo parece estar incorporado alguém nele. Não, tá tudo certo. Então, hoje nós vamos tratar da questão agora, nós vamos tratar da questão 229. E Kardec, ele formula a seguinte pergunta: por que, deixando a Terra, né? Por que deixando a Terra? Não deixam aí os espíritos todas as más paixões? As más paixões. Uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes. Então é uma pergunta muito gostosa, né? E muito complexa. É muito relativo, é muito relativa. Mas vamos ler a pergunta mais uma vez. Por que, deixando a Terra, não deixam aí os espíritos as más paixões? Então, nós já tivemos oportunidade de esclarecer nos vídeos anteriores a respeito das paixões, né? Quando eu disse para que as pessoas pegassem e colocassem assim sobre uma mesa 100 carocinhos de feijão. E indo lá no final e retirando um carocinho. Um carocinho significa homem e mulher. Porque quando se fala em paixão, as pessoas associam-se ao homem e à mulher. Então, como eu já disse em outros vídeos, é também, mas o foco não é só o homem e a mulher. Por isso que é relativo, por isso que generaliza. Por quê? Porque como eu já esclareci em outros vídeos, mas eu vou tornar a mexer um pouquinho nessa questão, porque se faz necessário. A pessoa se apaixona por um carro, a pessoa se apaixona por uma casa, se apaixona por uma fazenda, se apaixona de uma tal forma que ele se torna, assim, um materialista. Ele se apega tanto àqueles bens materiais que quando ele desencarna, ele não segue o seu curso evolutivo. Ele fica ali obsidiando os teus bens materiais. Então é comum as pessoas ouvir aquele ditado, mas não é ditado não. Casa, fazenda tal é assombrada, assombração. Ora, gente, o que é assombração? Casa mal assombrada por quem? Um vidente, um sensitivo, médium, porque todo mundo é médium,
passando-se por ali, viu um vulto, sentiu a presença de alguém, ouviu um barulho e associou essa casa assombrada. Essa casa tem assombração. Eu já vi vários vultos nessa casa. Então são esses espíritos que foram aqueles, eles foram os donos daquelas fazendas, daqueles bens materiais, enquanto no corpo físico. Que foram tão materialistas, tão apegados àquela propriedade ali, que ao deixar o corpo físico, nem perceberam deixar o corpo físico. Nem perceberam, nem foram no velório deles. Você acredita isso? Nem foram no enterro do corpo deles. Continuaram ali como se nada tivesse acontecido. Mas isso é possível? É possível, é óbvio. E ali ele permanece, mandando nos seus escravos. Ele continua dando ordens. Mas as ordens que ele dá ali são obedecidas? São obedecidas. Por quê? Porque a visão dele é diferente da visão dos que se encontram no corpo físico. Então vamos supor que ele tinha lá, não estou fugindo nem da pergunta nem da resposta. Eu estou só esclarecendo isso, mas está dentro do conteúdo aqui, faz parte do contexto. Vamos supor que ele tinha lá 200 escravos. A maioria daqueles escravos que quando deixaram o corpo físico e que não se libertaram através da resignação, continuam lá sendo escravizados. Para eles, Princesa Isabel nem passou pela terra ainda. Eles estão esperando Princesa Isabel, vamos assim dizer, com a carta de alforria, né? Então as ordens deles são dadas e são obedecidas. Eles têm os capatazes deles. Os capatazes eles exercem as mesmas funções quando no corpo físico. Só, nem os capatazes também sabem. Enfim, todos ali não sabem ainda. Então a pessoa materialista, a pessoa apegada, quando deixa o corpo físico, ele fica ali obsidiando seus bens materiais. Isso é paixão pela fazenda. Ele se apaixonou tanto por aquela propriedade, por aquele bem material, se apaixonou tanto que ele se tornou um obsessor daquilo. Você entendeu? E existe também aquela paixão homem, paixão mulher. Só que paixão homem, paixão mulher, isso é obra de obsessor, é obra de espíritos das trevas. Você entendeu? Por quê? Porque paixão é como um fogo avassalador que aparece, que surge na vida da pessoa, comete um estrago danado e de repente vai embora. Então isso é paixão. Isso não é amor. Amor é o de nosso Senhor Jesus Cristo, é o de Deus para com todos nós, que é o amor incondicional. Esse sim, não exige, não cobra, não pune ninguém, né? Então olha só, por que deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões? Então por que eles não deixam na terra todos esses vícios que são considerados paixões? Você entendeu, né? Por que esses espíritos não deixam na terra todos esses vícios, essas coisas todas?
uma vez que eles reconhecem os inconvenientes. Uma vez que eles reconhecem os inconvenientes. Agora, veja bem, não são todos os espíritos que, ao deixar o corpo físico, reconhece que tudo aquilo lhe é inconveniente. É aí que mora o esmiuçamento. Não são todos os espíritos que reconhecem que tudo aquilo que ele viveu lhe foi inconveniente. Muitos continuam acreditando que tudo aquilo que ele viveu foi conveniente e continua sendo conveniente, continua sendo útil, continua sendo agradável. Tanto é que muitos nem reconhecem que deixaram o corpo físico. Agora você entendeu, né? Por que eu relatei a história do proprietário, né? Dos jagunços e tudo mais, que eles continuam dando ordens. Porque eles desconhecem que deixaram o corpo físico, ora. Então, aqueles que reconhecem que lhe foi inconveniente, é óbvio que eles deixam para trás. Mas aqueles que não reconhecem, eles continuam apegados. Agora, aqueles que reconhecem que tudo aquilo que viveram foi inconveniente, lhe foi inconveniente, olha, gente, em cada 1000 espírito, 1, 2 é que consegue reconhecer. 999 ou 998 continuam naquele estado de cegueira. 1 ou 2 só, em 1000, que consegue reconhecer que aquilo lhe foi inconveniente. Aí os bons espíritos respondem assim: vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas? Imaginas que mal o deixam? Perdem esse defeito? Oxe, não. Não é porque a pessoa deixou o corpo físico, a pessoa é maldosa, a pessoa é ciumenta, a pessoa é avarenta, a pessoa é orgulhosa. Você entendeu? A pessoa é má. Porque ele deixou o corpo físico, ele deixa de ser tudo isso? Não. Porque a maldade, a inveja, o ciúme, o orgulho, o egoísmo, vou dizer esse termo assim, só para ficar mais, né, para as pessoas tentar compreender. Isso não é atributo do corpo. Esse é atributo negativo do espírito. Não é o corpo que é mau. Não é o corpo que é invejoso, ciumento, avarento. Não é o corpo. Por isso que eu costumo de vez em quando dizer assim, que muitas pessoas dizem assim: ah, a carne é fraca, né? Então eu não aguentei. E eu tive que dar uma puladinha como dizem na terra, eu tive que dar uma puladinha. Aí eu pisei na casca da banana, né? Porque a carne é fraca, gente. Que carne é fraca o quê? O espírito do indivíduo é que não presta,
com todo respeito. O espírito é que é pobre. O espírito é que é primitivo. A carne não tem nada a ver. O corpo físico não tem nada a ver com as atitudes do espírito. Então, as atitudes é do espírito, é do perispírito, não é da carne. Não é esse corpo físico aqui que é culpado. Agora eu vou mexer na ferida agora. Não é esse corpo físico aqui que é culpado pelo assassinato que ele comete, pelo roubo que ele comete, pelo crime, pela prostituição. Não é esse corpo aqui que é o responsável. Eu estou usando esse corpo aqui como um modelo, viu, gente? Não é esse corpo aqui. Não podemos julgar o corpo. É o espírito que habita esse corpo é que não presta, é que comete o assassinato, é que rouba, é que mata, é que trai, é que é ingrato, é o espírito. Agora, é natural, nós entendemos que pelo fato da falta de conhecimento das leis de Deus, vai tentar provar isso para a justiça da terra, que é capenga. Chega para um juiz e diz assim: olha, o senhor tem que, Vossa Excelência tem que julgar é o espírito, não é o corpo, não é o corpo. Ele vai entender isso. E mesmo que ele entendesse, existe na Terra cadeia para espírito? Não existe. Então eu não estou com isso querendo dizer que a justiça da Terra está agindo, por mais que ela é capenga, que ela está errada. Não estou com isso querendo dizer. Mas tentando mostrar para as pessoas que o mal, os malefícios não se encontram no corpo. Por mais que o espírito, o perispírito, use o corpo, coitadinho. Né? Ele usa esse corpo físico aqui para cometer os teus, teus desvarios. Ele usa esse corpo. Então, quando vocês vê, lá o bandido tá vindo lá. Mas por que o bandido tá? Não foi o Luiz Antônio que derrubou o prédio? Não, foi o espírito dele. Quem vai querer entender? Quem vai entender que foi o espírito dele? Porque esse desejo nasceu-se no espírito dele, primitivo. Foi intuído por outros espíritos e o espírito dele captou. E é óbvio, viu, que como o corpo físico faz parte desse conjunto, corpo físico, perispírito e espírito, é óbvio que as pessoas, por falta de conhecimento, vai julgar é o corpo mesmo. Então, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Então, olha aquela só para ver, ó. Vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas? Imaginas que mal o deixam, perde esse defeito? Acompanha os que da terra partem. Esses males acompanham a pessoa. Sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, né? Uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria, só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece, como que para mostrar-lhe o bom caminho. Então você viu só como que são as coisas.
sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, né? Ora, foi bem acentuadas. Uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Então, é natural que o indivíduo, ao deixar o corpo físico, ele leva consigo o que de ruim ele cometeu, praticou, o que de bom ele fez, ele leva com ele. Vamos dizer assim, é a bagagem. Por que que ele leva com ele? Porque não é atributo do corpo. Vou usar o termo novamente. O mal e o bem é atributo do espírito. Estou usando dessa forma o termo, por falta de termo, para ficar mais fácil. O mal e o bem que o espírito comete, entendeu? Que ele pratica, é um atributo do espírito. Não é atributo do corpo físico. Caso contrário, todo crime cometido no corpo físico ficaria o corpo físico responsável por quitar aqueles débitos perante a providência divina. O que, no entanto, o corpo físico, responsabilidade nenhuma, ele carrega. Responsabilidade nenhuma ele tem. É neutro. Ele foi apenas uma roupa. Ele é apenas uma roupa que o espírito veste. Então, o mal e o bem, nesse caso, é um atributo do espírito. Usando para simplificar assim, só para a pessoa entender, é uma virtude do espírito. Não é do corpo. Então é natural que aquilo que a pessoa mais se apegou vai sobressair, né? Em todo sentido, vai se sobreelevar em todo sentido, vai permanecer com ele nas regiões umbralina por décadas e décadas. E também, a depender do que ele fez de bom, vai conduzi-lo a regiões como colônias, hospitais, cidades espirituais e assim por diante. Porque semelhante atrai semelhante. Ele atraiu aquilo para si. Ele cometeu aquilo. Então é a mesma coisa. Pensemos assim, ó. Você tem uma mala. Então você passa, você chega num local e tem ali objetos roubados e objetos, por exemplo, lícitos e ilícitos. Objetos verdadeiro e objeto falso. Mas por você trazer o teu eu aquelas imperfeições, você pensa assim, eu vou me apossar desses objetos ilícitos. E você rouba aqueles objetos da pessoa.
E você lá na frente, você é parado numa perícia. Você é parado pelos policiais. E eles, ao abrir a sua mala, eles deparam com aqueles objetos furtados. Eles vão perguntar para você: os objetos são esses aqui? São meus. Pronto. Se você diz que é seu, eles te enquadram. Se você diz que não é teu, só assim, mas está fazendo o que dentro da tua mala? Você entendeu mais ou menos, né? Agora, se você compra um objeto com nota fiscal e tudo, aí você é parado pelos policiais e você tem nota fiscal desse objeto? Tenho, tá aqui. Eles dão uma olhada. Boa viagem, vai com Deus. É assim. Nós trazemos e nós somos o que somos. Isso depende exclusivamente de nós. Não depende de mais ninguém. Vamos para o próximo vídeo.